Na manhã em que o corretor colocou a placa de vende-se na frente do meu prédio, meu filho olhou para mim como se eu o tivesse traído. Não decepcionado, não confuso, traído. Eu estava de pé na calçada, com a alça da minha bolsa dobrada entre as mãos, observando o rapaz da imobiliária fincar a armação de metal no estreito pedaço de grama. A placa era limpa e chamativa, com o número do meu apartamento impresso com capricho logo abaixo. Atrás de mim, a lagoa ainda estava cinzenta por causa da neblina da manhã, e a varanda que o Paulo tanto amava repousava silenciosa acima de nós. Aquela varanda tinha sido meu refúgio durante 5 anos, desde que o meu marido faleceu. Café antes do nascer do sol, livros da biblioteca à tarde, um vasinho de alecrim que eu nunca conseguia manter vivo por mais de uma estação. Não era uma mansão, não era uma propriedade grandiosa, mas era minha. Mais do que isso, foi o último lugar que o Paulo escolheu para mim. Então a caminhonete do Diego virou no estacionamento. A esposa dele, Camila, estava no banco do passageiro. Ela viu a placa primeiro. A boca dela se abriu um pouco, e ela colocou a mão no braço do Diego antes mesmo que ele estacionasse. Diego saiu do carro apressado, do mesmo jeito que fazia quando era menino, e achava que a raiva podia chegar antes das consequências. "Mãe", ele disse, olhando fixamente para a placa. "O que foi que você fez?" Eu olhei para ele por um instante. Meu único filho, 46 anos de idade, alto como o pai, mas sem nenhuma das paciências do Paulo naquele momento. Camila saiu devagar, os olhos dela indo da placa para mim e de volta para a placa, como se tentasse ler um contrato do outro lado do estacionamento. Eu não aumentei o tom de voz. Eu não me expliquei ali na calçada para os vizinhos ouvirem. Eu apenas disse que tinha ouvido o suficiente para saber o que eu não deveria ter escutado. Diego piscou como se eu tivesse lhe dado um tapa, mas eu não tinha batido em ninguém. Eu não tinha gritado. Eu nem sequer tinha chorado na frente deles. Eu já tinha chorado tudo o que precisava 2 semanas antes. Depois do café da manhã de domingo, quando ouvi meu filho dizer à esposa que eu só precisava sentir que perder a minha casa tinha sido ideia minha. Aquele domingo tinha começado como tantos outros no meu apartamento. Música baixinha tocando no rádio da cozinha, pão de queijo quentinho no forno, uma tigela de morangos perto da pia, o cheiro de café passado na hora enchendo a casa, antes que alguém se desse ao trabalho de agradecer por ele. Diego tinha trazido a Camila e a filha deles, Letícia, pouco depois das 10. Letícia tinha 16 anos na época. Alta em Endil, com aquele tipo de olhar que repara em mais coisas do que os adultos imaginam. Ela beijou o meu rosto e perguntou se podia ajudar a arrumar a mesa. Camila entrou logo atrás dela, segurando apenas o celular e um sorriso que nunca chegava de verdade aos olhos. "Sempre deixando este lugar tão quentinho, Mariana", ela disse enquanto tirava o casaco. "A conta de luz deve vir um absurdo." Eu sorri e respondi: "Só ligo as coisas quando recebo visita." Esse é o tipo de resposta que mulheres mais velhas aprendem a dar. Suave o bastante para não arrumar confusão, firme o bastante para manter um pouco de dignidade. Eu estava cortando os morangos, quando ouvi os sapatos da Camila irem da sala de jantar para a sala de estar. Então veio aquele pequeno estalo metálico de uma trena. No começo achei que era impressão minha. Aí ela disse: "Se a gente tirasse essa estante da parede, o nosso sofá retrátil caberia perfeitamente ali. A luz seria perfeita. O nosso sofá, não o seu. Não um dia. Não se." Diego deu uma risada baixa, nervosa e descuidada ao mesmo tempo. "Camila", ele disse, mas não havia nenhum aviso no tom dele. Ela respondeu: "O que foi?" "Eu estou só olhando." Eu mantive os olhos nos morangos. Uma metade vermelha, depois a outra, caindo na tigela de vidro azul que eu havia comprado em um bazar da igreja anos antes. Então o Diego falou: "Não se preocupe. A mãe não vai brigar com a gente. Ela só precisa sentir que a ideia foi dela." A faca parou na minha mão. Por um segundo, a única coisa que ouvi foi o clique da cafeteira desligando. Letícia ficou em silêncio na sala de jantar. Eu poderia ter ido até lá.
Eu poderia ter perguntado o que ele queria dizer. Eu poderia ter deixado todo mundo desconfortável. Em vez disso, larguei a faca. Enxuguei as mãos num pano de prato e servi 4 xícaras de café. Mas não foi nesse momento que decidi vender. Isso veio depois, quando vi o que o meu filho já havia prometido a eles. O que o Diego prometeu não teria doído tanto se aquele apartamento fosse apenas paredes e janelas. Mas para mim nunca foi só isso. Meu nome é Mariana Elias. Eu tinha 72 anos naquela primavera, aposentada da secretaria de uma escola de ensino fundamental, onde passei quase 30 anos atendendo telefones, encontrando lancheiras perdidas, acalmando mães preocupadas e cuidando de crianças que esqueciam onde deveriam estar. Eu tinha um filho, o Manetá, e um marido enterrado debaixo de um ipê amarelo no cemitério Parque da Paz, com o meu nome já gravado ao lado do dele. Paulo e eu fomos casados por 47 anos. Nós não começamos com muita coisa. Nosso primeiro apartamento tinha canos que batiam a noite toda e uma cozinha tão estreita que o Paulo costumava dizer que podíamos cozinhar e lavar a louça sem mover os pés. Depois veio a casinha simples onde criamos o Diego. O telhado vazou 2 vezes. O chuveiro queimou num mês de julho muito frio. Eu cortava cupons de desconto. Fazia marmitas, fazendo um frango render 3 refeições. E dizia a mim mesma que o conforto podia esperar. Paulo dizia a mesma coisa, só que mais baixinho. Ele trabalhava com manutenção na prefeitura e consertava quase qualquer coisa com uma caixa de ferramentas e muita paciência. Toda sexta-feira ele guardava um dinheirinho. Não muito, às vezes R$20, às vezes menos. Ele chamava de nossa poupança do futuro. Quando Diego cresceu e os joelhos do Paulo começaram a incomodar, nós finalmente usamos aquele dinheiro para comprar o apartamento de frente para a lagoa. Tinha um elevador a partir da garagem, corredores largos, uma luz boa durante a tarde e uma varanda com o tamanho exato para 2 cadeiras e uma mesinha. No dia em que assinamos os papéis, Paulo ficou de pé na sala com as mãos nos bolsos, olhando para a água como se ele mesmo tivesse construído aquela lagoa. Este lugar é para a sua paz, ele me disse, não para a conveniência de mais ninguém. Na época eu dei risada e falei para ele não ser dramático. Depois que ele morreu, eu entendi. Foi naquele apartamento que aprendi a dormir sozinha, onde parei de colocar 2 canecas de café na mesa, onde dobrei os blusões de frio dele pela última vez e ainda mantive a poltrona de leitura dele perto da porta da varanda, porque mudar lá de lugar parecia definitivo demais. Para o Diego e para a Camila, podia parecer apenas metros quadrados, uma vista bonita e um bairro melhor. Para mim era a última promessa que o Paulo cumpriu. Foi por isso que notei quando a preocupação deles começou a soar menos como amor e mais como planejamento. Não aconteceu tudo de uma vez. Se tivesse acontecido, talvez eu tivesse percebido antes do que se tratava. No começo, o Diego aparecia com pequenas perguntas. Ele olhava para a lâmpada do corredor e perguntava se eu ainda estava trocando as lâmpadas sozinha. Ele olhava para a varanda e dizia que o parapeito parecia baixo. Apesar de ter passado por todas as vistorias quando compramos o imóvel, ele perguntava se o elevador costumava quebrar. Perguntava se o valor do condomínio estava ficando pesado para pagar. Perguntava se eu tinha atualizado meus contatos de emergência. Ele dizia tudo isso com muita suavidade. E esse era o problema. A crueldade é mais fácil de reconhecer quando vem com uma voz alterada. É mais difícil quando usa o rosto do seu filho. E usa a palavra preocupado. Eu só não quero que a senhora fique sobrecarregada, mãe. Ele me disse numa tarde, de pé na minha cozinha, com as mãos ao redor de uma caneca de café, que ele não tinha me agradecido por fazer. Eu não estou sobrecarregada, eu respondi. Eu sei, ele respondeu rápido demais. Mas um dia pode estar. Camila era mais sutil. Ela nunca dizia que eles queriam meu apartamento. Não naquela época. Ela deixava um panfleto brilhante no canto da minha mesa da cozinha, fingindo que tinha esquecido ali. Aquelas vilas para idosos são na verdade muito bonitas. Ela disse uma vez, batendo a unha no panfleto. Eles têm atividades, pessoas da sua idade, menos dor de cabeça com manutenção.
Eu já tenho atividades, respondi. Reguei minha samambaia hoje de manhã e briguei com as palavras cruzadas. Ela sorriu como se eu tivesse feito uma piada que provava exatamente o que ela dizia. Mais tarde fiquei sabendo que o aluguel deles tinha subido de novo. O Diego tinha aceitado um emprego que pagava menos. E a mãe da Camila vinha fazendo pequenos comentários sobre até quando eles planejavam continuar morando de aluguel. Eu consigo entender a pressão. Vivi sob muita pressão a vida toda. Mas a pressão não te dá o direito de começar a contar os cômodos de outra pessoa. Depois, vieram os comentários sobre espaço. Você quase não usa o segundo quarto. Essa mesa de jantar é muito grande para uma pessoa só. Essa vista é um desperdício se ninguém vem visitar. Num domingo, enquanto Letícia me ajudava a enxugar os pratos, Camila ficou na sala de estar e olhou ao redor como se estivesse avaliando uma casa na internet. Este lugar realmente deveria ser aproveitado por uma família, ela disse. As mãos da Letícia pararam de se mover no pano de prato. O Diego ouviu aquilo. Eu sei que ele ouviu, porque os ombros dele ficaram tensos. Mas ele não disse nada. Aquele silêncio machucou mais do que a frase da Camila. Depois disso, comecei a notar as palavras do Diego. Ele parou de dizer o seu apartamento e começou a dizer o apartamento. Perguntou onde eu guardava os papéis do seguro, se eu tinha atualizado o meu testamento, se a minha papelada era simples. Eles achavam que eu não percebia as palavras mudando. Mas mulheres da minha idade percebem quando o amor começa a soar como burocracia. E o Paulo, que Deus o tenha, tinha me deixado uma pasta exatamente para um dia como aquele. O Paulo sempre foi um homem que acreditava que a preocupação deveria ser enfrentada com uma chave de fenda, com uma lista ou com um documento assinado. Quando veio o diagnóstico da doença dele, ele não desmoronou na minha frente. Ele ficou mais calado, mais cauteloso. Começou a colocar etiquetas nas coisas. O manual do aquecedor foi para uma gaveta, os papéis de garantia para outra, os extratos bancários para uma caixa de arquivos com divisórias tão organizadas que faziam meu coração apertar. E então, havia a pasta azul. Era uma pasta comum de papelaria, dessas com 2 bolsos e um prendedor de metal no meio. O Paulo escreveu na frente com marcador preto. Para Mariana, muito importante. Eu odiei aquela pasta no começo. Não pelo que tinha lá dentro, mas pelo que ela significava. Significava que o Paulo estava se preparando para me deixar. Significava que ele pensava nos dias em que eu teria que sentar àquela mesa da cozinha sem ele e tomar as decisões que ele costumava me ajudar a carregar. Lá dentro, ele colocou a escritura do apartamento, a apólice de seguro, os recibos do IPTU, uma lista com os números das contas e o cartão de visitas de uma advogada especialista em direito de família e sucessões chamada Helena Fontes. Havia cópias de tudo, porque o Paulo acreditava que uma cópia nunca era suficiente. Ele até prendeu um envelope com uma chave reserva no bolso de trás. Embora tivesse escrito com letras pequenas do lado de fora, use com sabedoria, não por culpa. Por meses depois do enterro dele, eu não conseguia abrir aquela pasta sem sentir que estava ouvindo a voz dele vindo de outro cômodo. Então, guardei na gaveta debaixo do armário da sala, embaixo das toalhas de mesa que usávamos no Natal. De vez em quando eu tocava o puxador da gaveta e dizia a mim mesma que deveria revisar as coisas. E então eu ia fazer um chá. Mas depois que a Camila disse que a minha casa deveria ser usada por uma família, e depois que o Diego começou a perguntar sobre a minha papelada, como se estivesse checando a previsão do tempo antes de uma viagem, eu pensei naquela pasta azul cada vez mais. Uma noite, abri a gaveta. A pasta ainda estava lá. Dentro do bolso da frente, havia um bilhete que eu só tinha lido uma vez. A letra do Paulo inclinada levemente para a direita, como sempre foi. Mariana, não deixe que a culpa assine o seu nome. Fiquei sentada ali por um longo tempo com aquele bilhete na mão. E na vez seguinte que a Camila veio em casa, ela tornou muito mais difícil para mim fingir que eu tinha entendido errado. Foi num sábado à tarde. Aquele tipo de dia com a luz rala de inverno entrando pelas portas da varanda. Eu tinha feito sanduíches de patê de frango porque o Diego gostava. E a Letícia tinha perguntado se eu ainda tinha aqueles pratinhos de vidro com flores na borda. Eu tinha.
Claro que tinha. As avós guardam essas coisas. Camila chegou vestindo um casaco creme e segurando uma bolsa grande o suficiente para uma viagem de fim de semana. Ela beijou o ar perto do meu rosto e disse: "Este lugar sempre tem cheiro de lustramóveis antigo." Diego deu uma risada curta, como se isso amenizasse a fala dela. Eu disse a ela que o lanche estava quase pronto, enquanto eu levava os pratos da cozinha. Camila caminhava pela sala de estar. No início, achei que ela estava apenas olhando para a lagoa. Então ouvi aquele estalo seco de novo. "A Trena." Ela puxou de uma ponta da parede até a outra, bem embaixo da foto emoldurada de mim e do Paulo nas nossas bodas de coral. Então ela se moveu para o canto onde ficava a poltrona de leitura do Paulo. Aquela poltrona era de couro marrom desbotado, rachada em um dos braços, onde o cotovelo dele tinha descansado por anos. Não era elegante, não combinava com nada que a Camila teria escolhido, mas o Paulo tinha lido todos os jornais daquela poltrona. Ele tinha segurado a Letícia ali quando ela era bebê. Tinha adormecido ali durante os jogos de futebol na televisão, com os óculos escorregando pelo nariz. Camila bateu a unha na parede atrás da poltrona. "Se essa poltrona saísse daqui," ela disse, "poderíamos colocar uns móveis planejados aqui. Talvez pintar a sala de um branco mais quente. Isso iluminaria tudo." Fiquei ali parada com um prato em cada mão. Letícia olhou para baixo, para os guardanapos que estava dobrando. Diego pigarreou: "Camila, talvez não seja o momento." Mas ele não disse "esta é a casa da minha mãe." Ele não disse "essa é a poltrona do meu pai." Ele não disse "guarde a Trena." Camila apenas sorriu e enrolou a fita de volta. "Eu estou só pensando lá na frente," ela disse. Lá estava aquilo de novo, lá na frente. Como se eu não estivesse ali de pé no presente. Respirando. Lembrando. Sendo a dona da minha própria casa. Coloquei os pratos na mesa com muito cuidado, porque deixar cair tudo teria dado a eles um motivo para falar sobre a minha idade. Em vez de falarem sobre o comportamento deles, se fosse apenas a Trena, eu poderia ter engolido a mágoa. Mas aí notei que a chave reserva tinha sumido. Ela sempre ficava pendurada num pequeno gancho de latão, na parte de dentro da porta da despensa, escondida atrás de um calendário de farmácia. Paulo tinha colocado a chave ali anos antes. Depois que eu fiquei trancada para fora carregando sacolas de supermercado, o Diego sabia daquilo porque eu tinha contado para ele uma vez. Na época em que saber coisas da minha vida ainda parecia confiança. Depois que eles foram embora naquela tarde, fiquei de pé na despensa com a porta aberta, encarando o gancho vazio. Por um minuto tentei arrumar uma explicação. Talvez eu tivesse mudado a chave de lugar. Talvez eu tivesse entregado ao Diego durante uma tempestade e me esquecido. Talvez o Paulo tivesse colocado em outro lugar antes de morrer. Embora eu soubesse que aquilo era um absurdo no mesmo instante em que pensei. Mães mais velhas são muito boas em arrumar desculpas para os filhos. Nós chamamos isso de compreensão. Às vezes, é apenas o medo vestindo uma roupa mais bonita. Fechei a porta da despensa e fui para a mesa da cozinha. Os pratos ainda estavam empilhados na pia. Um dos guardanapos dobrados pela Letícia repousava ao lado da minha xícara de café. Arrumado como um pequeno envelope, a fotografia do Paulo estava no parapeito da janela. Aquela em que ele segurava uma vara de pescar e apertava os olhos contra o sol. Olhei para aquela foto e finalmente me permiti chorar. Não muito alto, não o tipo de choro que faz as paredes tremerem. Apenas lágrimas silenciosas que vieram porque eu estava cansada de fingir que não entendia. Pensei no Diego aos 28 anos, quando a primeira empresa dele faliu, e o Paulo e eu pagamos silenciosamente 3 meses da prestação da casa dele, para que ele não a perdesse. Pensei nos envelopes com dinheiro para o supermercado que eu colocava no porta-luvas do carro dele, depois que a Letícia nasceu. Pensei nas idas à escola, nas consultas ao dentista, nos bolos de aniversário e nos invernos em que eu atravessava a cidade dirigindo todas as tardes, porque a Camila dizia que a creche era muito cara. Eu nunca mantive um placar. Essa era a diferença entre amar e se sentir sozinha. Mas sentada ali naquela noite, eu entendi que a minha bondade tinha sido contabilizada como disponibilidade. Meu silêncio tinha sido contabilizado como concordância.
Minha casa tinha sido contabilizada como algo que estava apenas esperando por eles. Enxuguei o rosto com papel toalha, porque os guardanapos bons ainda estavam úmidos do almoço. Depois abri a gaveta do armário e tirei a pasta azul do Paulo. O bilhete continuava lá dentro. Não deixe que a culpa assine o seu nome. Foi ali que eu parei de esperar que o meu filho me escolhesse. Na segunda-feira de manhã, comecei a escolher a mim mesma. Eu não fiz nada dramático. Não bati portas, nem escrevi longas mensagens. Não liguei para o Diego para acusá-lo de nada. Fiz meu mingau de aveia. Lavai a tijela. Vesti um casaco de lã azul marinho. E me sentei à mesa da cozinha, com a pasta azul do Paulo aberta na minha frente. Minhas mãos tremeram um pouco quando disquei o número que estava no cartão da Helena Fontes. Helena tinha sido a advogada do Paulo anos antes. Quando compramos o apartamento e atualizamos nossos testamentos depois que a Letícia nasceu, eu me lembrava dela como uma mulher calma de óculos prateados. E um jeito de explicar as coisas da lei sem fazer você se sentir boba. Quando a recepcionista atendeu, quase desliguei. Então olhei para o bilhete do Paulo de novo e falei: aqui é Mariana Elias. Meu marido era o Paulo Elias. Preciso revisar os documentos dos meus bens. 2 dias depois, entrei no escritório da Helena, com a pasta azul debaixo do braço. A sala de espera tinha um leve cheiro de lustramóveis de limão e papel de impressora. Havia uma pequena travessa com balas de hortelã na mesa. Peguei uma e segurei na palma da mão o tempo todo. Não porque eu quisesse um doce, mas porque eu precisava de algo pequeno em que me agarrar. Helena me recebeu de forma gentil. Dona Mariana, ela disse: sinto muito que o nosso encontro seja motivo de preocupação. Aquilo quase me desmontou, porque preocupação era exatamente a palavra certa. No escritório dela, coloquei a pasta do Paulo sobre a mesa. Ela abriu a escritura primeiro. Observei enquanto ela lia com cuidado, linha por linha, do jeito que o Paulo teria querido. Então ela olhou para mim. O apartamento está unicamente no seu nome. Ela disse: o seu filho não tem nenhuma participação de propriedade. Eu concordei com a cabeça, mas devo ter parecido mais assustada do que aliviada, porque ela se inclinou para frente e acrescentou: Dona Mariana, ninguém pode prometer uma propriedade que não possui. Algo dentro de mim se acalmou quando ela disse aquilo. Não foi felicidade. Não foi vitória. Foi apenas firmeza. Revisamos o meu testamento. Conversamos sobre o planejamento sucessório. Discutimos os contatos de emergência, as chaves reservas, os acessos a contas bancárias e quais documentos deveriam ser mantidos em um lugar mais seguro do que uma gaveta embaixo das toalhas de Natal. Helena explicou que podia ser atualizado naquela mesma semana, o que precisava de assinaturas, o que precisava de firma reconhecida no cartório e o que levaria um pouco mais de tempo para ser formalizado. Não havia mágica naquilo. Nenhum momento de filme. Apenas formulários, datas, cópias. E uma mulher finalmente fazendo as perguntas que tinha tido medo de fazer. Antes que eu fosse embora, Helena fez cópias da escritura e me deu um envelope pardo com o cartão dela dentro. Saí daquele escritório com a mesma bolsa com que tinha entrado. Mas dentro dela, eu tinha algo que meu filho nunca esperou que eu tivesse. Prova. A prova é algo silencioso quando você começa a carregá-la. Ela não faz barulho na bolsa. Não se anuncia na mesa de jantar. Não muda a cara que você faz para o caixa do supermercado. Nem para a mulher da farmácia que pergunta como está o seu dia. Mas ela muda a forma como você fica de pé pelos próximos 10 dias. Fiz as pequenas coisas que a Helena me disse para fazer. Levei a escritura original e a pasta azul do Paulo para um cofre no banco. Fiz uma cópia para a pequena caixa à prova de fogo no armário do meu quarto. Falei com o síndico do prédio, o seu Antônio, e pedi a ele que tirasse o nome do Diego da lista de autorizados a pegar a chave de emergência na portaria. Ele pareceu surpreso, mas não se meteu. Claro, Dona Mariana, ele disse. Vou atualizar isso hoje. Também chamei um chaveiro para trocar o miolo da fechadura da porta. Quando ele me entregou as novas chaves, coloquei uma no meu chaveiro e outra no cofre do quarto. Nada de chaves reservas escondidas. Nenhum gancho atrás do calendário da despensa.
Se a chave antiga tivesse sido apenas perdida, nenhum mal estava feito. Se alguém a tivesse pegado, o mal parava por ali. Essa decisão simples me fez sentir como se uma porta se fechasse com delicadeza. Eu também parei de atender o telefone toda vez que tocava. Isso pode não parecer grande coisa, mas para as mães, especialmente as mais velhas, não atender pode parecer como quebrar uma lei que ninguém nunca escreveu. O Diego tinha se acostumado a falar comigo sempre que queria. Se eu estivesse no banho, eu ligava de volta. Se eu estivesse na cama, eu atendia. Se eu estivesse cansada, fingia não estar. Naquela semana, deixei o telefone tocar. A primeira mensagem veio da Camila, só dando um oi. Você parecia meio distante no domingo. Espero que não esteja chateada. Não me desculpe. Não nós machucamos você. Apenas espero que não esteja chateada. Como se os meus sentimentos fossem um pequeno aborrecimento que ela esperava que passasse sozinho. Aí o Diego ligou. Eu esperei até depois do jantar para retornar. Mãe, ele disse, com aquela voz cautelosa que as pessoas usam quando tentam soar pacientes. Por que está tão difícil falar com a senhora? Eu estava resolvendo umas coisas, respondi. Que tipo de coisas? O tipo de coisas que uma pessoa resolve por conta própria. Houve um silêncio na linha. Poucos dias depois, ele apareceu em casa. E foi direto para a despensa, como se tivesse direito a isso. Observei ele abrir a porta e olhar para o gancho de latão vazio. Ele se virou devagar. Onde está a chave reserva? Num lugar mais seguro. O maxilar dele ficou tenso. Mãe, por que a senhora está agindo de forma tão misteriosa? Eu dobrei o pano de prato nas minhas mãos. Estou agindo de forma responsável. Ele ficou me olhando. E eu vi de forma muito clara. Ele sabia que a porta parecia diferente. Ele só não sabia ainda que eu tinha encontrado a mensagem que provava o motivo. E isso aconteceu 2 dias depois que ele perguntou sobre a chave reserva. Diego veio em casa depois do trabalho para dar uma olhada na minha impressora. Eu tinha comentado no telefone que ela ficava piscando uma luz laranja. E antes que eu pudesse dizer que levaria à loja de informática, ele falou, eu dou uma passada aí. A senhora não tem que se preocupar com essas coisas. Houve um tempo em que essa frase me aqueceria o coração. Naquela noite, só me deixou desconfiada. Ele ficou no cantinho perto da cozinha, inclinado sobre a impressora com as mangas arregaçadas. Fiz um chá porque os velhos hábitos não somem só porque a confiança sumiu. O celular dele estava no balcão ao seu lado, com a tela para cima perto do açucareiro, que o Paulo sempre dizia ser muito chique para o dia a dia. Eu estava pegando 2 canecas quando a tela acendeu. Eu não peguei o aparelho. Eu não toquei nele. Mas as letras eram grandes o suficiente para eu ver. Camila, você já conseguiu fazer com que ela concordasse? Já falei para minha mãe que a gente vai se mudar para o apartamento até junho. Minha mão travou na asa da caneca. Diego olhou para o celular e depois para mim. Virei de lado um pouco, fingindo checar a água na chaleira. Ele pegou o celular e digitou rápido, seus polegares se movendo como se estivesse espantando uma mosca. 1 segundo depois ele largou o telefone. A tela acendeu novamente, com a própria mensagem dele ainda visível na parte de baixo. Quase. Ela só precisa sentir que a ideia foi dela. Lá estava. Não era um mal-entendido. Não era preocupação. Não era uma nora sonhando acordada. Era um plano. O meu filho não estava me fazendo perguntas porque se importava com o meu bem-estar. Ele estava medindo o quão perto eu estava de me render. Eu servi o chá. Minha mão tremeu o suficiente para derramar um pouco no pires. Mas o Diego não o notou. Ele estava muito ocupado se sentindo esperto por ter consertado a impressora. Prontinho, ele disse. A senhora só tinha colocado o papel de um jeito errado. Eu dei um sorriso fraco. Obrigada. Ele beijou meu rosto antes de ir embora. E fiquei muito parada até a porta fazer um clique atrás dele. Aí me sentei à mesa da cozinha e anotei a data, a hora e as palavras exatas que eu tinha visto. Eu ainda não sabia o que poderia usar e o que não poderia. Eu só sabia que precisava parar de confiar apenas na minha memória. Dobrei aquele papel e o guardei dentro da pasta azul do Paulo. Foi naquela noite que todas as minhas dúvidas acabaram.
A próxima pessoa para quem liguei não foi o meu filho. Foi para uma corretora de imóveis. Não aquela cujas cartas tinham começado a chegar de repente. Não aquela que a Camila tinha mencionado de forma casual enquanto olhava pela varanda. Liguei para a Helena primeiro e perguntei se ela conhecia alguém honesto. Alguém paciente. Alguém que não interrompesse uma mulher mais velha só por causa dos cabelos grisalhos. Helena me deu o nome de uma mulher chamada Carolina Barros. Carolina veio na quinta-feira seguinte à tarde. Ela usava um casaco verde escuro. Carregava uma pasta de couro. E pediu licença antes de se sentar na minha mesa. Gostei disso logo de cara. As pessoas que pedem licença antes de sentar, geralmente entendem mais do que só o valor de um imóvel. Dona Mariana, ela disse, antes de falarmos de números, quero lhe perguntar uma coisa de forma muito franca. Tem alguém pressionando a senhora para vender? A pergunta fez a minha garganta dar um nó. Olhei na direção da poltrona do Paulo, perto da porta da varanda. O sol batia num dos braços dela, mostrando cada rachadura no couro velho. Não, respondi com cuidado. Tem gente me pressionando para que eu abra mão do meu controle. O que não é a mesma coisa. Carolina ficou em silêncio esperando. Não estou vendendo porque eles me querem fora daqui. Eu disse a ela. Estou considerando vender porque não quero mais viver num lugar onde o meu próprio filho já começou a contar os quartos antes mesmo de eu terminar de viver neles. Ela concordou com a cabeça. Não com pena, mas com respeito. Isso significava muito para mim. Caminhamos juntas pelo apartamento. Ela olhou a varanda, a cozinha, o segundo quarto, a vista da lagoa. Explicou quais reparos ajudariam, o que era desnecessário, como estava o mercado e quanto tempo as coisas poderiam levar. Ela não prometeu milagres. Não disse que seria vendido da noite para o dia. Explicou o contrato de exclusividade página por página. E me disse que eu poderia levar o tempo que precisasse. Naquela noite, fiquei sozinha com os papéis espalhados pela mesa. A pasta azul do Paulo estava ao lado deles. O bilhete estava em cima. Não deixe que a culpa assine o seu nome. Eu li cada linha. Depois li de novo. Na manhã seguinte eu assinei. Não porque o Diego tivesse me forçado, mas porque ele tinha me mostrado qual seria o preço de ficar. Carolina me perguntou quando eu queria que a placa de vende-se fosse colocada lá fora. Olhei para o calendário. Domingo seria dramático demais. Segunda-feira pareceria que eu estava me escondendo. Então, escolhi quarta-feira de manhã. Quando o prédio fica calmo e a lagoa geralmente tem um pouco de neblina, o que o Diego não sabia era que a próxima assinatura não era ele que poderia pedir. Eles acharam que a placa significava que eu tinha perdido a guerra. Não sabiam que eu tinha assinado os papéis por vontade própria. E foi por isso que o Diego parecia tão furioso quando me seguiu para dentro de casa naquela manhã. A raiva é mais fácil de lidar do que o medo. E eu conseguia ver o medo por trás da voz dele, como se fosse uma segunda pessoa na sala. Camila entrou logo atrás, com a bolsa apertada debaixo do braço, os olhos passando pelas minhas paredes, como se já as estivesse vendo desaparecer dos planos dela. Fechei a porta suavemente. Não ofereci café. Alguns momentos não são resolvidos com educação. Diego ficou de pé no meio da minha sala e apontou para a janela, de onde a placa ainda era visível do outro lado da calçada. Mãe, a senhora não pode simplesmente vender o apartamento da família sem falar com a gente. O apartamento da família? Lá estava, finalmente dito em voz alta. Passei por ele até a mesa da cozinha e coloquei a pasta azul do Paulo bem no centro. Minhas mãos estavam firmes. Lembro de ter notado isso. Depois de tantas noites de mãos trêmulas e olhos cansados, elas estavam firmes na hora que realmente importava. Este nunca foi o apartamento da família, eu disse. Era a minha casa. Camila soltou um suspiro contido. Mariana, ninguém está tentando tirar nada da senhora. Nós só estávamos preocupados. Este lugar é muito grande para uma pessoa só. Eu abri a pasta e tirei a escritura. Então vocês deveriam ter perguntado para essa única pessoa, eu disse. Para mim. Diego olhou de relance para o papel, mas não esticou a mão. A escritura está apenas no meu nome, avisei.
O seu pai se certificou disso. Você não tem nenhuma participação, nenhuma autoridade e nenhum direito de prometer este lugar para quem quer que seja. O rosto dele mudou de expressão. Não completamente. Apenas o suficiente para eu saber que ele tinha entendido que a primeira porta tinha se fechado. Tirei os próximos documentos. Meu testamento e minhas diretrizes foram atualizados. Os meus cuidados vêm em primeiro lugar. A educação da Letícia foi garantida de uma forma que ninguém mais pode tocar. O seu nome foi removido da autorização para pegar a chave do meu prédio na portaria e do acesso aos meus documentos. As bochechas da Camila ficaram vermelhas. Isso parece um exagero. Também pareceu um exagero medir a parede atrás da poltrona do seu sogro. Respondi. Ela desviou o olhar. Diego esfregou a testa. Mãe, a Camila estava só pensando lá na frente. A senhora está fazendo a coisa parecer pior do que foi. Coloquei a mão na pasta e desdobrei o papel, onde eu havia anotado a data, a hora e as palavras que eu tinha lido no celular dele. Eu também tinha imprimido as mensagens que a Helena disse que eu podia guardar para os meus registros. Eu li de uma vez, em voz baixa. Você já conseguiu fazer com que ela concordasse? Já falei para minha mãe que a gente vai se mudar para o apartamento até junho. E a resposta dele? Quase. Ela só precisa sentir que a ideia foi dela. Ninguém abriu a boca. A geladeira fazia aquele zumbido de sempre. Em algum lugar lá fora, a porta de um carro bateu. Camila ficou encarando a mesa. E o Diego olhou para mim como se estivesse vendo alguém muito mais velha que a mãe dele. E mais forte do que ele tinha planejado. Finalmente, coloquei o bilhete do Paulo em cima de tudo. Não deixe que a culpa assine o seu nome. Os olhos do Diego foram direto para a letra do pai. Foi a primeira vez que ele parou de olhar para os papéis como se fossem obstáculos. Ele olhou para eles como se fosse o próprio Paulo ali de pé com a gente. A boca dele se abriu. Depois fechou de novo. Eu conhecia aquele olhar. Tinha visto muitas vezes quando ele era menino. E tinha quebrado algo importante, desejando que ninguém percebesse. Foi o pai que escreveu isso? Ele perguntou. Sim, eu respondi. Porque ele me conhecia. Ele sabia que eu poderia confundir culpa com amor se ele não estivesse aqui para me lembrar. Diego olhou para baixo. Por um breve momento, vi a vergonha chegar nele antes que o orgulho a empurrasse para longe. Mãe, ele disse num fio de voz. Eu não achei que as coisas chegariam a esse ponto. Não, eu disse. Você achou que eu não chegaria a esse ponto. Camila cruzou os braços. A gente só estava tentando planejar o futuro. Olhei direto para ela. A preocupação deixa de ser amor quando vem acompanhada de uma trena. Foi aí que o Diego se sentou. Ele fez isso devagar, como se os joelhos dele lembrassem de algo que o seu orgulho havia esquecido. Por um momento ele me pareceu quase jovem de novo. Não inocente, apenas jovem. O mesmo garoto que voltava para casa com as calças manchadas de grama e esperava que eu soubesse onde cada coisa perdida estava guardada. Mas ele não era mais um garoto. Era um homem feito que deixou a esposa medir a minha sala enquanto eu servia o almoço. Um homem feito que havia prometido a casa que o pai comprou para me proteger. Camila foi a primeira a falar. E o que a gente deve fazer agora? Ela perguntou. Não me desculpe. Não nós machucamos você. Nem mesmo nós estávamos errados. Apenas e o que a gente deve fazer agora? Aquilo me disse mais do que qualquer pedido de desculpas. Vocês farão o que as outras famílias fazem, eu disse. Vocês vão viver numa casa que pertence a vocês. Diego ficou encarando a pasta. Mãe, eu não queria que soasse daquele jeito. Eu acredito em você, eu falei. Acho mesmo que você não queria que eu ouvisse. O rosto dele ficou tenso, mas ele não teve resposta. Eles foram embora sem gritar. Camila andou na frente, com as costas retas e em silêncio. Diego parou na porta, como se quisesse que eu o impedisse, que o confortasse, que tornasse o momento mais fácil como eu sempre fizera. Mas eu não fiz. Naquela noite, meu telefone tocou 3 vezes. Diego de novo. E então Camila. Deixei todas caírem na caixa postal. Não porque eu deixei de amar
Lu numa tarde. Mas porque eu finalmente tinha aprendido que o amor não me obrigava a atender a todas as exigências. No dia seguinte, Letícia ligou. A voz dela estava muito baixinha. Vô. Oi, querida. Houve um silêncio longo o suficiente para eu ouvir a respiração dela. A senhora vai se mudar porque quer? Ela perguntou. Ou eles fizeram a senhora sentir que precisava ir embora? Aquela pergunta quase me quebrou. Me sentei na poltrona do Paulo e olhei lá fora para a lagoa. Eu estou me mudando porque foi a minha escolha. Eu disse a ela com doçura. Mas eu precisei escolher depois de descobrir o que as pessoas estavam planejando sem mim. Ela chorou bem baixinha. Eu vi minha mãe medindo a parede, ela disse. Eu deveria ter falado alguma coisa. Oh, meu anjo, eu respondi. Você é uma criança. Nunca foi seu trabalho me proteger dos adultos. Ela afungou. Eu não quero que a senhora ache que eu queria sua casa. Eu sei. Eu disse. E é por isso que a minha porta sempre estará aberta para você. E eu entendi que o Diego e a Camila tinham perdido não era apenas um apartamento. Tinham perdido o direito de serem pessoas de confiança para a minha paz. Depois que entendi isso, o resto ficou mais tranquilo do que as pessoas imaginam. Não houve escândalos no corredor, nem carros de polícia, nem gritaria na frente dos vizinhos. Apenas agendamentos, assinaturas, caixas de mudança e o trabalho lento de escolher o que merecia vir comigo. O apartamento não foi vendido da noite para o dia. Carolina fez questão de que eu entendesse isso desde o início. Havia fotografias para tirar, pequenos reparos para aprovar, visitas para agendar e contratos para ler com meus óculos baixos no nariz. Eu me recusei a ter pressa. Isso era importante para mim. Eu já tinha sido empurrada dentro da minha própria casa por tempo demais. Eu não deixaria que nem mesmo a liberdade me apressasse. A venda levou semanas. Durante esse tempo, assisti a lagoa mudar de cinza para prateado e para azul, dependendo do tempo. Numa das minhas últimas manhãs lá, sentei na varanda com meu café e me despedi sem fazer nenhuma cerimônia. Algumas despedidas são íntimas demais para discursos. Helena me ajudou a colocar o dinheiro da venda na estrutura familiar que havíamos discutido. Meus cuidados vinham primeiro. Moradia, necessidades médicas, conforto diário, a dignidade simples de não precisar pedir dinheiro para o supermercado nem permissão para ninguém. Depois disso, uma parte foi reservada para a faculdade da Letícia. Não em dinheiro entregue ao Diego, não um dinheiro em que a Camila pudesse colocar a mão. Seria pago diretamente para as despesas de estudo quando a hora chegasse. Outra parte se tornou algo que eu não tinha esperado no início. Uma pequena bolsa de estudos no nome do Paulo, para mulheres mais velhas que queriam voltar a estudar. O Paulo teria gostado disso. Ele acreditava que uma mulher deveria sempre ter um jeito de se manter de pé sozinha, mesmo que os joelhos dossem um pouco. Quando encontrei o apartamento térreo com quintal, eu soube quase no mesmo instante. Era menor que o apartamento da lagoa, sem vista panorâmica, sem uma varanda alta o suficiente para pegar a neblina da manhã, mas tinha um pátio pequeno com sol suficiente para ervas aromáticas, um quarto bem iluminado e a janela da cozinha que dava para uma fileira de ipês. O síndico me chamou de Dona Mariana e perguntou para onde eu queria que as chaves da caixa de correio fossem enviadas. Esse pequeno respeito curou algo em mim. Eu não levei tudo. Vendi a mesa de jantar, porque se tornou grande demais para minha vida. Doei a estante enorme que a Camila queria que eu tirasse. Dei um monte de pratos e louças que eu guardava, apenas porque pertenciam a uma versão minha que recebia pessoas que não chegavam mais com amor. Mas eu fiquei com a poltrona de leitura do Paulo. Os rapazes da mudança a colocaram perto da nova janela numa tarde de terça-feira. Fiquei de pé ali, depois que foram embora, com uma mão descansando sobre o braço de couro rachado, e pela primeira vez em meses. O meu peito não estava apertado. Coloquei a pasta azul do Paulo na primeira gaveta da minha escrivaninha nova. Eu não levei tudo comigo. Só aquilo que ainda sabia me amar de volta. E foi isso que eu levei para a vida que escolhi a seguir. Nem tudo se curou de uma vez. Histórias como a minha raramente terminam com todo mundo sentado à mesa, chorando nos guardanapos e dizendo todas as coisas certas. Diego ainda liga.
Às vezes eu atendo. Às vezes deixo o telefone na mesinha ao lado da poltrona do Paulo, até que eu me sinta firme o suficiente para ouvir a voz dele. Eu ainda amo meu filho. Uma mãe não para de amar porque finalmente começou a enxergar com clareza. Mas o amor não é a mesma coisa que ter livre acesso. O amor não é uma chave reserva. O amor não é uma assinatura esperando no final de uma página que outra pessoa escreveu. Camila não me pediu desculpas. Não de verdade. Ela mandou uma mensagem dizendo: "Nós nunca quisemos que a senhora se sentisse desconfortável." Li a mensagem 2 vezes. Depois abaixei o celular. Desconfortável era a palavra errada. Eu fui muito útil. Depois virei um estorvo e depois me tornei removível. Mas agora não sou mais. Letícia me visita aos sábados quando pode. Ela traz chá gelado de um café que fica perto do colégio dela. E nós regamos o alecrim juntas no meu pátio. Às vezes ela pergunta sobre o avô. Às vezes eu conto a ela como ele costumava queimar as torradas e botar a culpa na torradeira. Às vezes nós sentamos em silêncio e isso basta. Numa tarde, ela olhou para o alecrim e disse: "Ele está crescendo bem melhor aqui." Eu sorri. Eu também estou. Eu garanti que o futuro dela estivesse protegido, mas também garanti que os pais dela não pudessem usar lá como porta de entrada de volta para as minhas decisões. Perto da minha porta de entrada, há um pequeno gancho de madeira. Uma única chave fica pendurada ali. Apenas uma. Nenhuma reserva escondida atrás do calendário. Nenhum envelope marcado como emergência. Nenhuma permissão silenciosa, esperando por alguém que achava que amar significava controlar. Algumas pessoas vão chamar isso de frieza. Eu chamo de paz. Se você já precisou proteger o seu coração de alguém que ainda amava, então você me entende. Porque ficar calada nunca foi a mesma coisa que dar permissão.